Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. He podido volver a mi parroquia. Estoy aquí en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza. La situación en la ciudad es terrible. No hay una sola estructura que esté sana. Não há ninguém que não saiba que há uma guerra na faixa de Gaza, que houve um ataque terrorista contra Israel a 7 de outubro do ano passado e que, em resposta a isso, as tropas de Israel invadiram este território palestiniano. Quando começou este conflito armado, o padre Gabriel Romanelli, que acabámos de escutar, estava em Belém e ficou impedido de regressar à sua missão em Gaza. Agora, finalmente, conseguiu voltar. É preciso sublinhar este gesto, é que numa altura em que quase todos os que podem desejam abandonar o território, o padre Gabriel sonha precisamente em ficar, em estar ao lado destas populações, especialmente dos cristãos, dos que vivem cercados pela guerra, pela violência, pela destruição, pela falta de comida, pela falta de água, de medicamentos, de tudo. A história deste missionário, deste homem de coragem, vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país, vamos até à Nigéria. Na semana passada nós demos conta aqui do rapto, isto em menos de uma semana, de 2 padres. Um dado inquietante que mostra como neste país de África os cristãos vivem tempos difíceis. Mas não se pense que isto é uma coisa de agora, bem pelo contrário. As ameaças e os ataques contra os cristãos duram há muito tempo e são quase uma realidade permanente há 2 décadas, pelo menos. E digo isto porque na semana passada se recordou também um dos mais mortíferos e cruéis ataques contra uma igreja na história recente deste país. Foi há 2 anos, Catarina, numa igreja na diocese de Ondo. Exatamente, Paulo, em que morreram 41 fiéis e mais de 80 ficaram feridos. Foi, como disse, então, na diocese de Ondo. O ataque foi, então, ocorreu na igreja de São Francisco Xavier, na localidade de Ovo, no domingo, dia 5 de junho de 2022, que calhou nesse ano, Paulo, no domingo de Pentecostes. Exatamente. Homens armados atacaram a igreja e provocaram um autêntico massacre. Apesar de já terem passado 2 anos, ninguém foi ainda apanhado, ninguém foi levado à justiça, nada aconteceu. Sim, Paulo, e esse é de facto o lado mais ignóbil desta história, deste acontecimento. É que de facto há um ataque terrorista, há um ataque armado contra uma igreja onde onde tinha acabado de ser celebrada uma missa. Portanto, homens armados entraram então neste templo aos tiros, causando então 41 mortos, dezenas de feridos, e ao fim de 2 anos, Paulo, as autoridades ainda não conseguiram apanhar nenhum dos responsáveis. Portanto, tudo isto, como é fácil nós imaginarmos, Paulo, aumenta e muito o fator de insegurança da comunidade cristã e das populações, mas também este sentimento de impunidade destes grupos armados. Mas voltemos então ao dia 5 de junho de 2022. O que é que aconteceu exatamente? Bom, Paulo, nós temos um relato muito forte do que aconteceu então nesse dia. Portanto, o padre Andrew Abayomi estava então estava na igreja, já estava na sacristia quando o ataque começou. Ele começou a ouvir muitos barulhos vindos da igreja, da nave central, sim. E ele, Paulo, poucos dias mais tarde, que entrou em contacto connosco, que nos contou o que é que aconteceu. Mas como eu dizia, portanto, ele ouviu muito barulho que vinha da igreja, não percebia o que é que se estava a passar, não percebeu que a sua igreja estava a ser atacada. Só mais tarde só um pouco mais tarde é que ele percebeu o que é que estava efetivamente a acontecer e percebeu que era de facto algo de muito grave, e percebeu isso quando alguns dos seus paroquianos conseguiram então entrar dentro da sacristia, portanto, e que tentaram refugiar-se ali na sacristia ao pé dele. É importante, Paulo, dizermos que a missa já tinha acabado e por isso o padre já estava na sacristia, juntamente, estava a desparamentar e portanto já estava ali naquela zona da igreja. Então, muito bem, então e depois o que é que aconteceu?
Bom, Paulo, depois o padre começou então a procurar os seus paroquianos e a levá-los o maior número possível de paroquianos para a sacristia, especialmente as crianças, Paulo, para as proteger deste ataque. Portanto, foi um sufoco. Por sorte, nenhum dos homens armados conseguiu entrar dentro da sacristia. Portanto, o ataque ainda durou cerca de 25 minutos, o que é uma eternidade, como é fácil nós imaginarmos. E importa também dizer, Paulo, que este ataque foi meticulosamente preparado. Portanto, foi um massacre e desde a primeira hora, Paulo, a Fundação AES esteve então, ou manifestou a sua proximidade, a sua solicitude, no fundo, junto de toda a comunidade, junto àquela comunidade em particular, mas também para com toda a comunidade cristã, com toda a igreja cristã na Nigéria. Muito bem. Foi, portanto, há 2 anos. O que aconteceu não pode mesmo ser esquecido. Este ataque, no dia 5 de junho de 2022, à igreja de São Francisco de Xavier, deixou a comunidade cristã sobressaltada pelo medo e deixou também o mundo estupefacto pela violência utilizada. O Papa falou em tristeza, como os nossos colegas do Rome Report noticiaram na altura, lembrando curiosamente que, numa conferência realizada dias antes pela Fundação AES, o arcebispo de Kaduna já alertava para o risco de poder vir mesmo a acontecer um incidente maior, o que infelizmente se confirmou. Vamos agora recordar essa reportagem. Pope Francis expressed his sorrow for the victims of the massacre in Nigeria on Pentecost Sunday. During the celebration in a church in Ondo, men armed with rifles opened fire on the faithful, leaving at least 50 dead, including many children. The mass shooting was in the Catholic Church of St. Francis Xavier of Owo, located in an area that, until now, had been considered one of the most peaceful in the region. In a virtual meeting organized by Aid to the Church in Need, just days before the attack, Archbishop Matthew Menoso of Kaduna stressed the danger of the growing strength of the terrorist groups in the country. In the last 4 years or so, it has taken a new dimension because they have acquired weapons and therefore they have the ability to destroy massively and therefore destroying villages, dispossessing them of their properties, killing people, making so many people refugees. The country's president has condemned the act, but the identity of the assailants is still unknown. Da Nigéria, da memória deste ataque brutal numa igreja há 2 anos, vamos agora até ao Paquistão, onde, a 25 de maio, houve mais uma acusação falsa de blasfémia que teve como consequência uma agressão brutal a um cristão. De tal forma que ele acabou mesmo por morrer, Catarina, dos ferimentos. O que é que aconteceu? Bom, Paulo, é mais um episódio infeliz que nos chega do Paquistão contra os cristãos por causa então dessa lei iníqua, a lei da blasfémia, que é usada vezes sem conta, com base em mentiras, normalmente para ajustes de contas, e que acaba então por provocar incidentes graves ou muito graves. E neste caso provocou mesmo a morte deste cristão, o senhor Nazir Gilmachi, que, como o Paulo acabou de dizer, acabou por não resistir aos ferimentos e acabou então por morrer já no hospital no dia 3 de junho, Paulo. Nazir Gil tinha 70 anos de idade. Ele foi acusado de blasfémia, mas na verdade, Catarina, acusaram-no exatamente de quê? Bom, Paulo, como é muito comum nestes casos, e que nós reportamos aqui quase tantas vezes, não é? Infelizmente, este cristão foi então acusado de ter queimado um exemplar do Alcorão, portanto o livro sagrado dos muçulmanos. E bastou alguém ter lançado sobre ele esta acusação para que num instante uma multidão enfurecida e extremamente violenta ter lançado um ataque sobre a sua casa e sobre ele próprio, a sua casa que está em Sargodha, e acabou então por agredi-lo. Esta multidão acabou por agredir de tal forma que acabou ele acabou por não resistir e por acabar por morrer com os ferimentos causados. Estamos então a falar da morte de um cristão que foi praticamente linchado por uma multidão enfurecida que o acusava de blasfémia por ter queimado um exemplar do Alcorão. Só que era mentira.
Chamo agora a sua atenção para um registro que aconteceu. São apenas 25 segundos. Dá para ver a multidão enfurecida a destruir as coisas, a casa, aliás, e os pertences deste homem. Nesta altura, quando este vídeo foi gravado, Nazir Mazik ainda estava vivo, mas já estaria moribundo. Veio falecer 9 dias depois. É mais um cristão que perde a vida por causa da lei da blasfémia. Mais um cristão do Paquistão vítima da intolerância religiosa. Foi um breve registro do ataque no dia 25 de maio. O falecimento de Nazir Mazik provocou diversas reações, nomeadamente do bispo de Islamabad, Rawalpindi, Dom Joseph Arshad. Ele exige que as autoridades garantam a segurança dos cidadãos, nomeadamente dos cristãos. Pedido que foi depois secundado, Catarina, pelo presidente da Conferência Episcopal do Paquistão. Exatamente, Paulo. Tal como o Dom Joseph, então também o presidente da Conferência Episcopal do Paquistão, Dom Samson Shakurdin, lançou então um apelo veemente às autoridades para que haja esta proteção das minorias religiosas no Paquistão, em particular dos cristãos, claro, que são vítimas constantes de abusos desta lei da blasfémia e que, em consequência disso, tem havido tantos episódios de violência no Paquistão. Este ataque que estamos agora a reportar é chocante por nos mostrar a violência de uma multidão que não tem problemas em destruir, em matar inocentes, uma multidão que parece imparável no ódio quando se trata de atacar cristãos. Infelizmente, este é um problema muito grave e antigo. Há muitos anos que é assim. Josué Villalón, jornalista da Fundação AIS de Espanha, exatamente, esteve recentemente no Paquistão e faz-nos agora um breve retrato do que viu e do que ouviu neste país asiático de maioria muçulmana. Os cristãos são, já o sabemos, uma minoria, apenas cerca de 2% da população. E confundem-se com os más pobres, con los más humildes, con los más desprotegidos. Saludos compañeros de AIS en Portugal y saludos también a todos los benefactores. Mi nombre es Josué Villalón, compañero de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, y acabo de regresar. Recientemente he estado en Pakistán visitando a la comunidad cristiana que vive allí. Los cristianos en Pakistán son una minoría muy pequeña, de solo el 2% de la población, apenas 4 millones de personas, en todo un país que pues, es uno de los más poblados del mundo, con más de 190 millones de habitantes. Los cristianos ocupan las clases más bajas de la sociedad y ocupan puestos de trabajo de servidumbre, por ejemplo en el campo, también fabricando ladrillos, y hay una concepción de ellos como si los cristianos fueran pues ciudadanos de segunda categoría, gente con poca educación, gente que pues eso sirve para los trabajos más humildes. Y no obstante, a pesar de todo esto, la Iglesia está haciendo una labor por la educación enorme en todo el país, con multitud de colegios, institutos, universidades, algunos de los más prestigiosos del país, y además de esto la Iglesia está trabajando en la promoción de la propia comunidad cristiana, tratando de que los cristianos pues tengan mejor educación, puedan acceder a puestos de trabajo mejores y romper pues con esta idea de marginación que hay sobre ellos. Además de esto, los cristianos en Pakistán están perseguidos sobre todo por los grupos de corte yihadista talibán, por los integristas radicales musulmanes. Ha habido atentados en las iglesias, ha habido secuestros, asesinatos de personas, bueno, pues porque no quieren que haya otra religión que no sea el Islam en el país. Y también están muy amenazados los cristianos en Pakistán por la llamada ley de la blasfemia. Es una ley recogida en el Código Penal de Pakistán que condena a muerte a todo aquel que habla en contra del Corán o en contra de Mahoma. Esta ley se utiliza de forma arbitraria para acusar a cualquier persona pues por cualquier motivo y no es por motivo religioso. Los cristianos son el objetivo, uno de los objetivos de esta ley. Muchos han sido acusados falsamente de eso, pues de haber hablado en contra del Corán, y la mayor parte de los casos, en muchos de los casos, ni siquiera se llega a juicio, sino que los acusados son asesinados en la calle, se levantan protestas contra ellos.
Agora vamos até ao Brasil, onde a inclemência do tempo tem causado uma tragédia sem fim. As chuvas torrenciais que têm atingido os estados brasileiros de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina já causaram a morte a pelo menos cerca de 150 pessoas e afetaram mais de 2 milhões de habitantes, muitos dos quais necessitam agora de ajuda imediata e também a longo prazo, depois de terem perdido todos os seus meios de subsistência devido às cheias, as maiores de que há registro neste país. E falamos disto agora porque a Fundação AIS já veio manifestar também a sua solidariedade para com as populações atingidas pela inclemência do tempo no Brasil. É verdade, Paulo. Portanto, a nossa Presidente Executiva Internacional, a Regina Lynch, então enviou uma mensagem de solidariedade às populações que foram atingidas então por esta calamidade. Portanto, uma mensagem que se estendeu também, como é evidente, a toda a Igreja local, à Igreja do Brasil e também aos nossos colegas brasileiros, Paulo, porque tal como aqui em Portugal também temos um secretariado da AIS no Brasil. Exatamente. Uma mensagem que é também, digamos assim, um sinal de proximidade e de ajuda neste momento tão difícil. Sim, Paulo, e nós temos estado em contacto direto com as estruturas da Igreja no Brasil para percebermos exatamente o que é necessário para podermos levar até às populações o socorro necessário. Aliás, Paulo, recordo aqui que o Bispo de Osório, no Rio Grande do Sul, Dom Jaime Kohl, enviou então uma carta também para a sede internacional da AIS, na Alemanha, a agradecer toda a solicitude e também a explicar o que é que a Igreja tem estado a fazer neste momento para ajudar agora, de momento, a população atingida. Imagino que, obviamente, que sejam ações de socorro para que as populações mais afetadas pelas cheias possam sobreviver de alguma forma a nível imediato. É isso mesmo, Paulo, de facto, e nessa carta o Dom Jaime explica então que todas as paróquias da Diocese do Rio Grande do Sul estão mobilizadas no sentido de procurar angariar as doações, o maior número possível de doações a nível de alimentos, a nível de água, mas também, por exemplo, de colchões, de roupa. Portanto, tudo aquilo que é básico, que é necessário agora para dar a estas pessoas que perderam tudo, não é? Durante esta calamidade. Portanto, ele diz que já conseguiu enviar centenas de toneladas de bens essenciais para estas pessoas e classifica, Paulo, tudo o que está a acontecer ali naquela região como um Pentecostes da caridade. Excelente imagem. Nestes dias em que os rios galgaram as margens, em que ficou tudo inundado em tantas povoações do Brasil, o trabalho da Igreja ganha, de facto, um relevo ainda mais especial. É a Igreja que se faz ainda mais próxima, que tenta socorrer, que procura ajudar os que estão em maior necessidade. É o caso, por exemplo, da irmã Nair, serva da Santíssima Trindade, uma missionária que calcorreia todos os dias as ruas das povoações ribeirinhas, das povoações nativas e pobres das margens do grande rio Amazonas. Deus lhe abençoe. Sou irmã Nair, serva da Santíssima Trindade do Brasil. Trabalho com os ribeirinhos, são povos nativos que vivem nas margens do rio Amazonas. Muitos deles ainda têm um modo de vida muito tradicional. Eles pescam, cultivam a terra para se sustentarem. As condições de vida são muito difíceis e há falta de acesso à educação. Estas são algumas das razões pelas quais estamos aqui. Queremos ajudar, educar e inspirar. É um desafio mostrar a beleza e o valor da vida nesta parte do mundo, onde a pobreza é tão grande. Enganados por falsas promessas de uma vida melhor nas grandes cidades, as pessoas migram e acabam morando em favelas. Alguns deles, buscando uma renda para sustentar sua família, migram para plantações, deixando sua terra natal e trabalhando muito duro. Nós os ajudamos ensinando muitas coisas, como boa higiene, instruindo jovens que costumam engravidar muito cedo. Nós encorajamos os homens a serem mais amorosos e respeitosos com suas esposas e filhos. Isso fortalece a família. Nós simplesmente evangelizamos as pessoas.
Ao trazer Jesus para elas, queremos trazer mais alegria e amor para suas vidas. Tudo isso é possível graças à sua ajuda. Obrigado, ACN. Continuando pelo continente americano, vamos agora até ao México. Ao contrário do Brasil, aqui a calamidade não é causada pela natureza, mas sim pelo homem. Estou a falar da calamidade da pobreza e da violência. Isto num país que vive quase em pé de guerra. Já agora uma pequena nota, apenas para lembrar que o México teve eleições presidenciais e que pela primeira vez na sua história tem uma mulher à frente dos destinos do país. E a questão da violência será seguramente uma das prioridades, Catarina, para Cláudia Sheinbaum. Sem dúvida, Paulo. E podemos dizer, Paulo, aqui para os nossos telespectadores, que o México é um país marcado pela violência, com uma das mais altas taxas de homicídio em todo o mundo. E dou apenas aqui 2 exemplos para percebermos esta violência que está tão presente no México. Portanto, cada dia que passa, cerca de 10 mulheres são assassinadas no México e há cerca de 100 mil pessoas desaparecidas neste país. Portanto, são 100 mil pessoas, Paulo, que estão desaparecidas e que se perdeu completamente o rastro delas. Falamos, portanto, do México e, neste caso, também para dizer que a Igreja, obviamente, que não é indiferente a toda esta violência de que estamos aqui a falar. Claro que sim, Paulo, e a Igreja está tão preocupada com esta questão que tem mesmo um centro em que se procura documentar, portanto, acompanhar todos estes casos de violência. Isto acontece na Diocese de Chilpancingo, Xilapa, e o responsável por este centro é o padre José Filiberto Velásquez Florencio. Muito bem, nomes difíceis de pronunciar. Este centro de documentação, de acompanhamento dos casos de violência no México, existe já há muito tempo, Catarina? Não, nem por isso, Paulo. Portanto, o padre José Filiberto começou a documentar então estas violações dos direitos humanos em 2022. Portanto, numa comunidade chamada El Nuevo Caracol, quando o pároco local o chamou, então em desespero, porque tinha 500 fiéis deslocados a refugiarem-se na sua igreja e precisava de ajuda para estes refugiados. Envolvido que está neste trabalho de levantamento e de denúncia de casos de violência, o padre José Filiberto já foi vítima alguma vez também de algum ataque, de alguma intimidação? Sim, e por mais de uma vez, Paulo. Portanto, localmente este sacerdote é muito conhecido e é muito próximo da comunidade, que tratam carinhosamente como o padre Fili. Mas, apesar de ser querido das populações, o padre Fili já sobreviveu a ataques armados e é atualmente mesmo um alvo de ameaças de morte. E houve assim algum caso mais extremo em que ele tenha estado envolvido? Sim, Paulo, já em 2021, portanto, ele foi raptado por 50 homens armados quando ia celebrar a missa numa comunidade em Guerrero e esteve perto de ser executado. O que lhe valeu foi a intervenção da comunidade local, dos habitantes, que começaram então a negociar com estes homens armados para não o matarem, claro, assim como a intervenção também do sacerdote da comunidade local. Portanto, todos eles foram cruciais para lhe salvar a vida neste momento. Bom, é terrível só de imaginar o que ele terá passado, o que ele terá pensado também nessas longas horas em que, no fundo, estavam a negociar a sua vida, não é? Sim. E houve ainda um outro caso, Paulo, também para reportar aqui, que já mais recente, em outubro do ano passado, quando o padre Fili seguia então no carro por uma estrada na montanha. Portanto, o carro foi ultrapassado também por homens armados que seguiam numa motocicleta e que acabaram por disparar contra a viatura do padre Fili. Portanto, uma das balas furou um dos pneus e a outra acabou por acertar no banco do pendura. Portanto, felizmente ele seguia sozinho na sua viatura e por isso nada aconteceu. Terrível, de facto. Tudo isto faz parte, de alguma forma, deste cotidiano no México. A violência é comum e afeta grande parte do país, mas há algumas regiões onde isso é mais visível. É o caso de Tijuana, na Arquidiocese de Tijuana, onde existe a maior fronteira do mundo, neste caso com os Estados Unidos. Como nos vai explicar já de seguida Dom Francisco Barrón, que por ali é bem visível a ameaça também do narcotráfico. Soy el arzobispo Francisco Moreno Barrón, arzobispo de esta arquidiócesis de Tijuana. Nos encontramos en la frontera más grande del mundo, donde diariamente transitan 170,000 personas, 60,000 vehículos y 10,000 camiones de carga. Esto plantea una realidad que es un verdadero reto para la iglesia que peregrina en estas tierras.
Hace 10 meses que llegué a esta bendita arquidiócesis y percibo que está muy acentuada la violencia en diferentes aspectos y que también nos marca el tema, la realidad migrante. Por un lado, las expresiones de violencia suceden a diario, desde expresiones sencillas en el hogar, en el matrimonio, en las calles, hasta la frecuente muerte de personas. Muchas veces todo esto vinculado al narcotráfico. O Camboja é um país especial. Viveu décadas de penumbra e de sofrimento durante a ditadura comunista do Khmer Vermelho. Entre 1975 até ao início da década de 90 do século passado, as religiões foram proibidas neste país do Sudeste Asiático, como se Deus pudesse ser apagado por decreto. Apesar da violência quase demente desses anos em que morreram milhões de pessoas e os fiéis foram brutalmente perseguidos, a verdade é que, mesmo clandestinamente, continuou a rezar-se no Camboja. Com o fim da ditadura acabou também o sufoco. E hoje isso é visível na vida já de muitas famílias, como a de Suvana Lee, um cristão que sempre sonhou ser jornalista e que agora é o diretor do Centro Católico de Comunicação do Camboja. I love storytelling. And then also happy to share with others. Every time when we have a catechist class, my cousin always asks me to tell a story. I will say to the other kids. When I start my university, I thought I want to become a journalist. When I finished, one priest said, they will establish a communication center. So I volunteered to be a writer, as a reporter. I'm director of the Catholic National Office for Social Communication. Step by step, the society grow up and new technology also develop. It's more easy to reach people. Immediately they know because we are live on Facebook, on social media. To send the message of good news, we have to be on social media to communicate with the young people also. We have to tell everything what we saw, what we heard, to the people. So I think it's not just only telling the gospel, but telling the daily life of people. This is like a gift from the beginning of storytelling. I never expect that I will come to work here, but step by step and time by time, that this is what the willing of God that called me to do. That's why I commit myself to live as what He's willing and pray every time to do what He wants. We offer what we can do because God gives us so much. We are not rich in property, we don't have much money, but we are rich in spiritual life. We got teaching every day, we got love from each other, from our community. O trabalho de Suvana Lee é muito importante, com a energia deste jornalista que, como vimos, tem o hábito de rezar o terço em casa com a mulher e os filhos, com a energia dele e de todos os padres e irmãs e os leigos comprometidos. A Igreja Católica tem conseguido renascer das cinzas no Camboja e é bom saber que a Fundação AIS está presente neste sonho também de futuro. E desta história tão cheia de esperança e continuando pela Ásia, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Terminou o mês de maio e também por isso terminaram as celebrações dedicadas a Nossa Senhora. Como é sabido, maio é o mês dedicado a Nossa Senhora, sendo que Nossa Senhora de Fátima ocupa um cantinho especial no coração dos portugueses. Por isso também aqui em Macau, território que foi administrado
por Portugal durante mais de 400 anos, os fiéis não só da comunidade portuguesa, mas também das comunidades macaense e chinesa, ocorrem durante o mês de maio às igrejas, muito em particular à Sé Catedral, para com o seu bispo rezarem a novena, praticarem a confissão e assistirem mais periodicamente, ou participarem, mais corretamente dizendo, na missa diária. Também houve procissão de Nossa Senhora de Fátima e foi esse o culminar destas celebrações. Também aqui há uma devoção especial a Nossa Senhora de Lourdes, muito por força dos missionários franceses que por aqui estiveram e continuam a estar, e agora saindo de Macau, indo até ao interior da China continental, à República Popular da China mais profunda, dizer que no dia 24 voltou a haver a celebração de Nossa Senhora da China, ou Nossa Senhora de Sheshan. Sheshan, que é um santuário que fica situado perto de Xangai e onde por volta do dia 24 muitos são os fiéis que ali se deslocam para prestar culto, desta vez a Nossa Senhora de Sheshan. Este foi um período em que o Papa Francisco também por 2 ou 3 vezes fez menção aos católicos e à sua fé e devoção e culto a Nossa Senhora. Não se esqueceu, obviamente, dos fiéis portugueses, que não só que vivem em Portugal, mas também estão espalhados um pouco por todo o mundo. E, muito importante, referiu os católicos chineses e os fiéis e outros cristãos, tendo querido assim abranger um bocadinho mais a outros ramos do cristianismo, que, não sendo chineses, vivem na China. Vivem na China e que sentem, por vezes, as dificuldades inerentes ao culto da sua religião. Ainda assim, o Papa Francisco foi muito diplomata, não tocou em aspectos políticos, mas não deixou de dar força aos católicos e cristãos que vivem na China, dizendo que devem manter-se fortes na sua fé, ligados ao Papa, aos seus líderes religiosos, e que assim poderão então viver com mais liberdade e sapiência. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós temos ainda muito para lhe apresentar. Vamos falar da apresentação em Leiria do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo e vamos ao encontro do padre Romanelli, que está em Gaza e que escutámos logo no arranque desta emissão, e vamos falar ainda daqueles que são a alma da AIS. Quem? Os benfeitores. Mas tudo isto será apenas depois de um breve intervalo. Até já. Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much.
disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam a violência e enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis ao que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. E a Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Prosseguindo um périplo que já levou a Fundação AIS a 10 dioceses em Portugal, Lídia Fátima acolheu também mais uma apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Foi na terça-feira,
dia 4. E como tem acontecido sempre nestas ocasiões, Catarina, o bispo local estava presente. Sim, é verdade, Paulo, e é um sinal, não é, que nos deixa particularmente felizes. Portanto, em todas as dioceses, Paulo, que nós já passámos, sempre que propomos fazer então esta apresentação pública do relatório da liberdade religiosa no mundo, temos tido sempre a presença dos bispos, que têm feito questão de participar no evento, comentando também o próprio documento e tudo a que diz respeito sobre este tópico, não é? Sobre este assunto do Estado do mundo, relativamente à questão da liberdade de culto e também por oposição, claro, à perseguição religiosa, claro. A apresentação do relatório aconteceu na antiga Igreja da Misericórdia, que é hoje o centro do diálogo intercultural de Leiria, mesmo no centro histórico da cidade, e contou com a presença de algumas dezenas de pessoas e da vice-presidente da Câmara Municipal. Sim, é verdade, Paulo, e é também importante sublinharmos aqui esse ponto e sublinhar a sua presença, que foi muito simpática, da doutora Anabela Graça, que fez então questão de, no final da apresentação, agradecer também o trabalho da Fundação da AIS em Portugal, nomeadamente nesta nossa dimensão da defesa dos direitos humanos e desta questão da liberdade religiosa no mundo. Antes da sessão propriamente dita ter começado, nós entrevistámos o bispo de Leiria, Fátima, e tal como perguntámos até agora a todos os bispos que participaram sempre na apresentação do relatório da AIS nas respectivas dioceses, nós quisemos saber o que mais impressionou Dom José Ornelas na leitura que fez deste documento, que aliás, como a Catarina acabou de dizer, um documento que faz um retrato do mundo no que diz respeito à liberdade religiosa. Vamos conferir agora a sua resposta. Bem, o relatório que a vossa organização faz da situação é muito útil e precioso para se perceber a realidade daquilo que vivemos e, de certo modo, a gravidade e o desafio que a liberdade religiosa constitui no mundo. A gente verificar que em tantos países a liberdade religiosa é dramaticamente restringida é muito mau e preocupante, mais até porque quando se toca na liberdade religiosa, quer dizer, pelo meio já tantos outros direitos fundamentais foram claramente calcados aos pés e foram esquecidos, se não mesmo anulados. E digo isto porque a liberdade religiosa constitui o íntimo da pessoa, daquilo que a pessoa é. E mesmo antes da sua manifestação externa, porque é a maneira de ser. Mas quando se restringe a liberdade religiosa, quer dizer que a liberdade de pensamento já foi embora, que a liberdade de criar qualquer coisa novo e de sonhar qualquer coisa nova já foi, porque por natureza a liberdade religiosa não é algo tremendamente revolucionário e criativo, mas não é, por sua natureza, não é violenta. Claro. É violenta para consigo própria, é radical, isso sim. Isso não significa radicalismo e fanatismo, que são duas coisas diferentes. Levar a vida com radicalidade é ser honesto e é ser sincero. Agora, o querer impor aos outros a sua maneira de pensar, porque aqueles que calcam aos pés a liberdade religiosa, na realidade o que estão a fazer é uma pretensa religião nova, para ligar e eliminar todas as outras religiões. E isso, todas as outras formas de querer, de organizar e de pensar a vida e de pensar o futuro. Portanto, é a contradição em absoluto daquilo que deve ser o ser humano, que deve ser o papel de um Estado, de uma organização, que é trabalhar para a construção de um mundo mais aberto e seguro e mais humano para todos, e esta é precisamente a negação de tudo. No início do programa nós escutámos um sacerdote, o padre Gabriel Romanelli, que tinha acabado de regressar à sua paróquia na faixa de Gaza para prestar apoio espiritual e material também às populações locais que estão no meio da guerra. Podemos dizer, Catarina, que o padre Gabriel é um homem
com muita coragem. Sem dúvida, Paulo, porque apesar desta situação terrível que se vive nesta região, porque sabemos que a região está em guerra, claro, o padre Gabriel Romanelli tomou então esta decisão corajosa, não é, de regressar a Gaza e de apoiar a sua comunidade, independentemente dos perigos e de todos os desafios que se avizinham e que ele poderá ser confrontado e que serão muitos, certamente, como é fácil nós imaginarmos. Mas o padre Gabriel está então determinado a prestar assistência espiritual, moral e material aos seus paroquianos, às pessoas mais necessitadas, isto, claro, independentemente da sua filiação religiosa. É fantástico, de facto. É fantástico perceber que há pessoas assim, pessoas corajosas e que se movem apenas pela vontade de fazerem o bem, de servirem os outros, de serem uma mão amiga sempre disponível para os que estão em maior necessidade. Mas vamos falar então do padre Gabriel. Catarina, quem é este sacerdote? Bom, Gabriel Romanelli, sim. É argentino, é o pároco da paróquia da Sagrada Família, em Gaza. Está muito ligado a esta zona porque ele foi missionário nesta região durante vários anos, 19 anos. Ele pertence à congregação do Instituto do Verbo Encarnado e estava então na cidade de Belém quando a guerra começou, portanto em outubro do ano passado, quando houve o ataque terrorista do Hamas contra Israel. E imagino que nessa altura ele não tenha conseguido, de facto, regressar a Gaza, ter ficado retido naquela zona, não é? Exatamente, Paulo. Cerca de 7 meses que ficou retido em Jerusalém. Durante estes meses ele não pôde de forma alguma regressar à sua paróquia, mas entretanto ele teve a oportunidade de regressar, acompanhando o cardeal Pizzaballa, que é o patriarca latino de Jerusalém, que fez uma visita então a Gaza nos passados dias 15 a 19 de maio. Portanto, foi assim então que o padre Gabriel conseguiu entrar novamente neste território, onde se encontra agora e está junto à sua comunidade. Foram, portanto, 7 meses de ausência, mas foram também 7 meses de guerra. Que paróquia é que o padre Gabriel foi encontrar? Bom, Paulo, de certa forma uma paróquia desfeita, não é? Portanto, o conflito em Gaza, como sabemos, já deixou um rastro de destruição e de perdas muito grande, portanto, com inúmeras vidas completamente destroçadas. A comunidade cristã, ortodoxa e católica, ficou muito reduzida. Alguns cristãos conseguiram fugir, então, pela fronteira com o Egito, mas o padre Gabriel também nos refere que morreram alguns paroquianos, alguns membros da comunidade, exatamente 36 pessoas, 20 foram mortas por ataques causados pelo exército israelita e por snipers, e outros, ele diz que há casos também de pessoas que acabaram por morrer por falta de medicamentos, de acesso a medicamentos. Portanto, na paróquia, Paulo, ele diz que atualmente há cerca de 500 paroquianos. Bom, uma paróquia desfeita, para usar as palavras da Catarina, numa região que está destroçada pela guerra. Perante tudo isto, por que razão é que o padre Gabriel decidiu ficar em Gaza, isto numa altura em que a maior parte da população, que se puder, abandona esta região? Bom, Paulo, ele diz-nos que tem que estar ali, que tem que estar junto do seu povo, que tem que estar junto da sua comunidade, que esta é de facto a sua missão. É em Gaza que ele quer estar, para dar, como dissemos há pouco, o apoio espiritual, o apoio moral e o apoio material a todos os que necessitam desse apoio neste momento, quer sejam cristãos, quer sejam muçulmanos. Portanto, ele quer estar ali, no meio do povo, nem que seja apenas para rezar pela paz, Paulo. Extraordinário, de facto, o exemplo este do padre Gabriel Romanelli, um sacerdote argentino que regressou então a Gaza, quando todos os que podem querem sair desta terra mergulhada na guerra, na violência e também na morte. Mas melhor do que tudo aquilo que nós podemos dizer sobre ele é mesmo escutar a sua voz. Ele regressou a Gaza e a Fundação AIS pediu-lhe uma mensagem. Quando a internet o permitiu, ele enviou-nos então uma pequena mensagem em espanhol, que é um retrato da situação terrível em que todos se encontram ali, mas é também um sinal de esperança de que, com Deus, nada está perdido. Bueno, me pidieron un mensaje en español, en castellano, para todos ustedes. Muchísimas gracias a Ayuda a la Iglesia en Necesidad. He podido volver a mi parroquia. Estoy aquí en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza. La situación en la ciudad es terrible. No hay una sola estructura que esté sana. Acá en la parroquia tenemos unos 500 refugiados, la mayor parte son cristianos, y tenemos unos 50 personas, sobre todo niños, que están a cargo de las hermanas de la Madre Teresa, que ellos son musulmanes. Además ayudamos a miles de personas en el barrio con agua, alimento y medicinas. Les agradecemos por todo lo que hacen y a seguir adelante ayudando.
espiritualmente, existencialmente y materialmente todo lo que se pueda para consolar el corazón de Jesús que sufre misteriosamente en todos aquellos que sufren. Que la Virgen Santísima nos bendiga y gracias de nuevo por todo. Foi o padre Gabriel Romanelli, desde Gaza, numa mensagem enviada diretamente para os benfeitores e amigos da Fundação AIS em Portugal e em todo o mundo. E por falar em benfeitores da Fundação AIS, é preciso recordar que no passado dia 7 de junho se assinalou o Dia do Benfeitor. Um dia que é especial porque sem os benfeitores, Catarina, não haveria a ajuda à Igreja que sofre. Sem dúvida, Paulo. De facto, e eu não me canso de dizer, Paulo, que sem os nossos benfeitores, sem os nossos amigos, de facto, que são a alma da nossa instituição, nada existiria. Porque são eles, de facto, que sustentam tudo aquilo que nós fazemos diariamente. São eles que apoiam os projetos, são eles que nos rezam connosco pelos cristãos perseguidos, pelos mais necessitados. E todos os dias, Paulo, nós recebemos provas desta generosidade imensa dos nossos benfeitores. E podemos de facto comprovar que eles são extraordinários. Portanto, eles telefonam-nos, eles escrevem, eles mandam e-mails, eles preocupam-se com o decorrer dos projetos, eles preocupam-se com tudo o que se passa no dia-a-dia da Fundação AIS e por isso são extraordinários, sem dúvida. Aliás, ainda na semana passada nós falámos aqui, não sei se recordam, de uma amiga da AIS que correu 22 km de uma prova dura de atletismo só para ajudar as populações de Cabo Delgado, em Moçambique. Exatamente, Paulo. E o exemplo da Sílvia Duarte é incrível, mas nós temos o privilégio, a honra de poder contar com muitas pessoas assim como ela, que são generosas, que são disponíveis para nos ajudar nas diversas campanhas que nós fazemos, que rezam connosco pelos cristãos perseguidos ou que passam por necessidades. Portanto, os nossos benfeitores, Paulo, são de facto pessoas extraordinárias, muito especiais, e eu tenho que deixar aqui uma vez mais o agradecimento público por tudo o que fazem, por todo o apoio que nos vão dando ao longo dos anos. Portanto, no dia 7 de junho, festa que é do Sagrado Coração de Jesus, a Fundação AIS assinalou, como já disse, o Dia do Benfeitor. Mas podemos dizer então, Catarina, que de facto todos os dias são os dias do benfeitor da AIS. Claro que sim, Paulo, porque como eu dizia há pouco, não há dia em que nós não recebamos uma carta, um telefonema, e-mails, mensagens de agradecimento. São benfeitores, mas também, Paulo, são padres, são irmãs, são seminaristas, são catequistas, são bispos que nos contactam apenas para dizerem obrigado. Obrigado por tudo o que nós fazemos, portanto, para nos incentivarem diariamente nesta nossa missão de secar as lágrimas de Deus na terra e neste nosso trabalho de fazer o bem junto dos que mais necessitam, não é? Dos cristãos perseguidos, dos que precisam da nossa ajuda. Por isso, Paulo, se a Fundação AIS tem de facto algum valor, deve-se mesmo aos nossos benfeitores, aos nossos queridos benfeitores e amigos, e por isso, muito, muito obrigada a todos eles do fundo do coração. Muito obrigado também, é o que nos vai dizer já de seguida a irmã Celine, que está no Quénia, a irmã Glória Argotti, que está na Colômbia, o bispo Ustra, da Ucrânia, a irmã Maggie, do Líbano, Dom Emanuel, do Sri Lanka. É um obrigado também para si, que nos vê aqui todas as semanas. Thank you to all our benefactors. Continuem com esta linda missão de ajudando a Igreja em lugares tão sofrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Depois deste obrigado, em tantas línguas, de tantos padres e irmãs e bispos que agradecem a ajuda que é dada às suas comunidades, resta lembrar que há uma forma fácil e gratuita de ajudar toda esta igreja que sofre em todo o mundo. É verdade, Paulo. Portanto, esta forma fácil, gratuita, que existe para ajudar a minimizar o sofrimento dos cristãos em todo o mundo, onde eles passam por necessidades, é consignando 0,5% do nosso IRS. Portanto, basta fazermos uma pequena cruz na nossa declaração de IRS, doando 0,5% do nosso IRS à Fundação AIS. Com este pequeno gesto, Paulo, que não custa absolutamente nada, que é muito fácil, já estamos a fazer a diferença e podemos fazer a diferença. E quantos mais nós fizermos esta consignação, mais poderemos ajudar então os cristãos que sofrem em todo o mundo. Muito bem, obrigado, Catarina.
Como preencher esta declaração, como fazer esta consignação do IRS é o que vamos ficar a saber já de seguida. A sua atenção, por favor. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS, 505 152 304. Muito obrigado. É fácil, não é? Fazendo uma cruz na sua declaração de IRS, está a ajudar a suportar a cruz dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, com esta informação útil, que é também um desafio para a sua solidariedade, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E despeço-me com amizade. Até para a semana, se os quiser.